os pilares da reforma protestante. E para isso, eu já coloquei também no slide, vamos ver se ele vai funcionar daqui. Podem ler comigo, por favor? 1, 2, 3. Justo viverá da fé. Esse texto, na verdade, ele foi um texto muito importante para Martinho Lutero há 504 anos atrás, quando este, podemos chamar, jovem, mudou a sua vida, quando ele entendeu que a salvação não é fruto de obra, a salvação é pela fé. E esse texto fez muito sentido para ele, porque quando ele percebeu que a salvação não é fruto de venda de indulgências e de esforço humano, mas por meio da fé em Jesus, ele entendeu que ele precisava realizar, ou Deus usou Martinho Lutero para realizar esta reforma. A reforma protestante, pessoal, ela teve a sua marca, portanto, no dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero, um monge inconformado com a venda de indulgências, decidiu afixar na porta do templo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Ele estava com 34 anos. A ideia de Lutero era combater os falsos ensinos que levaram milhares de pessoas a buscar a salvação por meio das obras. Muito bem, essa foto, essa imagem, ela configura a pessoa de Martinho Lutero, uma foto simbólica, quando Martinho Lutero estava afixando as 95 teses. A fim de levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X determinou na época a venda de indulgências, e para recolher o dinheiro na Alemanha, ele designou o Juan Tetzel. Lutero reagiu à pregação daquele homem com as 95 teses. Chamamos de reforma, por quê? A gente chama de reforma protestante, porque a reforma, na verdade, ela aconteceu dentro da igreja. Lutero não queria abrir uma nova igreja, mas ele queria retornar a igreja dele na palavra. Então por isso a gente chama de reforma. Por que a gente chama de protestante? Porque foi um protesto contra aquelas indulgências, foi um protesto contra o que estava acontecendo. Mais do que isso, naquele período, a gente estava vivendo um momento muito terrível há 504 anos atrás, um abandono da fé sem precedentes. Quem tinha voz heróica na igreja, a voz era abafada, eles não deixavam os heróis da fé falarem, eles não deixavam as pessoas se manifestarem. Além disso, os reis e os príncipes eram submetidos à autoridade papal, e o paganismo surgiu escondido debaixo do cristianismo. A reforma protestante nos trouxe alguns efeitos. Se a gente está aqui essa noite, uma Depresp reunida, é porque a reforma tirou de dentro da igreja a verdadeira igreja. A reforma tirou o povo de um período de densas trevas e nos levou de volta às escrituras sagradas, e isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Essa imagem, um tanto quanto de um amador, que é o meu caso, de slides e PowerPoint, ela resume um pouquinho, apesar que ficou um pouco pequena para vocês. Mas aí você tem essa árvore que começa na raiz com Jesus e termina ali com a Assembleia de Deus. Abaixo de nós temos o movimento da Rua Azusa nos Estados Unidos, por isso que nós estamos aqui. Abaixo da Rua Azusa, o movimento da santidade. Abaixo do movimento da santidade, o movimento de John Wesley. Depois, um pouquinho antes, o pietismo europeu. Um pouquinho antes, a reforma protestante. Um pouquinho antes, os pais da igreja. Um pouquinho antes, a igreja primitiva. E lá embaixo, na raiz, como disse a leitura de hoje, eu sou a videira verdadeira, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa igreja, e você pode glorificá-lo e exaltá-lo por isso. A reforma, portanto, gente, foi um movimento religioso e teológico ligado à insatisfação espiritual
conforme eu já falei. Agora, os efeitos da reforma foram poderosos demais. Muita gente está na igreja, mas não tem noção disso. Não tem noção de que, se a política foi organizada como é organizada no mundo hoje, é fruto da reforma. O grande avanço científico, pessoal hoje da igreja, muita gente fazendo graduação, pós-graduação, estudando, é porque a reforma protestante, ela teve um papel crucial na motivação das ciências. Um pouco mais à frente, as artes também, a educação. O lema da reforma era cada igreja uma escola, cada igreja uma escola. A cultura, os direitos humanos, a escola pública surgiu por conta da reforma protestante. Agora, eu quero me ater alguns minutos a respeito dos pilares da reforma protestante e pensarmos um pouquinho no nosso contexto. Você jovem, você menino, menina que está aqui, resgatarmos um pouco aquilo que os pilares da reforma protestante têm para nós. E ao resgatarmos os pilares da reforma protestante, nós precisamos amarrar esses pilares ao nosso coração e continuar de cabeça erguida, realizando a obra de Deus. Então vamos lá. Queria que vocês, junto comigo, pensassem a respeito dos pilares da reforma. O primeiro pilar da reforma protestante, que na verdade se tornou, como que eu posso dizer, o slogan da reforma, são pelo menos 5, e eu quero pensar esses 5 rapidamente com vocês. E eu quero que vocês digam bem forte esse primeiro: somente a Escritura. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. O primeiro lema da reforma é somente a Escritura. A ideia da reforma protestante é que a palavra de Deus precisava ser prioridade na igreja. Irmãos, como vai o púlpito, assim vai a igreja. Se o púlpito é fraco, a igreja é fraca. Se o púlpito é superficial, a igreja é superficial. Se o púlpito é raso, a igreja é rasa. Mas se o púlpito é forte com a palavra, a igreja será forte. Se o púlpito for sólido, a igreja será sólida. E se o púlpito for comprometido com a palavra, a igreja será comprometida com a palavra. Nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo religioso dentro da igreja. A moçada conhece o nome de tudo que é DJ, conhece a letra da música de tudo que é funk, mas não conhece mais os hinos da harpa. A gente conhece tudo lá fora, mas não conhece nada aqui dentro. Há muitas escolas dominicais, e aqui eu não estou fazendo nada para aquele elogio vazio, não, mas eu posso referir-me não só a Regente Feijó onde estamos, mas aqui na sede, por exemplo, salas cheias, jovens e adolescentes, lotando as salas domingo de manhã para estudar a palavra. Mas há muitas igrejas onde a rapaziada não vai mais na escola. E você pergunta, você tem um versículo de cor? O pessoal não tem versículo de cor, não memoriza a palavra. Nós temos a palavra de Deus, mas muitos de nós não estamos estudando a palavra de Deus. E eu venho na liderança da juventude, junto com vocês, pelo menos uma vez por ano eu falo no culto da Umadepresp, eu venho nesse mês de outubro dizer a vocês, gente, vamos voltar à palavra de Deus. Vamos voltar a ler a palavra do Senhor, vamos voltar a memorizar a palavra de Deus, vamos voltar a ler a Bíblia inteira. Se você ler 3 capítulos por dia, e 3 de segunda a sábado, e 5 capítulos no domingo, em um ano você leu sua Bíblia toda. Se você ler, repito, 3 capítulos de segunda a sábado, e 5 aos domingos, você terá lido a Bíblia toda. O John Piper disse uma frase muito interessante, ele disse, olha, no dia do tribunal de Cristo, no arrebatamento da igreja, o Facebook, o Instagram, o TikTok, vai ser um grande instrumento para todo crente não dar desculpa que não teve tempo de orar e de ler a Bíblia. Porque como que eu posso passar 1 hora nas redes sociais, mas eu não posso passar 5 minutos lendo a palavra de Deus? O Senhor chama a sua atenção essa noite, volte para a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é infalível. Eu participo de um contexto teológico em que não se crê mais na palavra.
Eu participo de um contexto bíblico em que os milagres já não são mais acreditados. Eles não acreditam em milagre, eles não acreditam nas verdades bíblicas, eles estão torcendo a Bíblia para ver se sobra uma gota de verdade. Os teólogos de hoje dizem, bem, a Bíblia, ela não é tão correta assim. A Bíblia, ela contém alguns erros porque ela foi escrita há tantos anos atrás, mas nós continuamos dizendo, a Bíblia é a infalível, a inerrante, ela é a única, inspirada palavra de Deus. Quantos podem louvar a Deus por sua palavra? Em 2 Timóteo 2,15, a Bíblia diz, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Mateus 4,4, como Jesus venceu o diabo? Venceu o diabo com o poder da palavra. O diabo disse para Jesus, pegue essas pedras e faça com que elas se transformem em pães. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra em Efésios 6:17 é a única ferramenta ofensiva. Você tem o cinto da verdade, você tem a couraça da justiça, você tem os sapatos do evangelho, você tem o capacete da salvação, você tem o escudo da fé, mas você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela nos ajuda a orar. A palavra de Deus é que traz avivamento. Todo o congresso geral da Umadepresp, o momento do louvor é maravilhoso, mas nós somos profundamente tocados nos congressos e nos cultos, quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. Vocês se lembram do rei Josias? Todo mundo aqui se lembra? O rei Josias, ele pediu para fazer uma limpeza no templo, e lá na limpeza do templo, o sacerdote Ilquias deu um grito e disse assim, achei o livro, para o rei Josias, achei o livro, e através de achar o livro, nasceu um grande avivamento. Nós seremos avivados em nossa vida pessoal, em nossa igreja e em nossa casa, quando nós acharmos o livro de Deus, que é a palavra de Deus. Gente, imagina você, que todo dia você é convidado a um banquete. Imagine, todo mundo gosta de comer bem. Quem não gosta de uma boa comida? Todo mundo gosta. E você é convidado a sentar-se em um banquete todos os dias para você comer bem. Só tem uma regra: o garçom que vai te servir, ele não te conta qual é o cardápio. A comida é boa, a comida é saborosa, mas você nunca sabe o cardápio do dia seguinte. Você come a comida hoje, mas ele não te conta o cardápio de amanhã. Bem, ler a Bíblia todo dia é exatamente isso. Ler a Bíblia todo dia é participar de um banquete com um cardápio que é feito por Deus, e o garçom é o Espírito Santo. A cada manhã que você lê um pão novo do céu, um alimento novo do céu, algo novo do céu, eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, juventude do campo de Presidente Prudente, voltemos à palavra de Deus. Eu não quero forçar a barra não, porque eu também leio a Bíblia no celular, no tablet. Eu acho que isso não tem problema, tem gente que não aceita. Eu só aceito se a Bíblia for assim impressa. Eu acho que isso é uma ignorância total, não tem problema. Mas vai, você que trouxe a Bíblia, você vai levantar. E se você não trouxe, levanta o celular e vai, irmão, não tem jeito, vai, eu vou te dar uma moral. Mas levanta aí, cadê a sua Bíblia? Levanta a Bíblia. Olha que coisa linda, levanta a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia com a mão levantada e diz bem forte: esta Bíblia é a palavra de Deus, é pão para minha alma, é água para minha alma. A minha Bíblia é o mapa para o céu, é a bússola para o viajante. Bíblia na mão, Bíblia na mente, Bíblia no coração.
Agora diga bem forte: eu amo a palavra de Deus. Abraça a sua Bíblia e diga: eu amo a palavra de Deus. Quantos podem louvar ao Senhor por sua palavra? Pelo poder da palavra Deus fez o céu, pelo poder da palavra Deus fez a lua, as estrelas, pelo poder da palavra Deus fez todos os mares, pelo poder da palavra Deus fez o homem e a mulher. O que Deus não pode fazer por você, pelo poder da palavra, creia que a palavra de Deus é viva e eficaz e faz efeito na sua vida. Se você crê assim, diga alguma coisa para Jesus aqui essa noite. Diga bem forte: somente a palavra. Agora diga bem forte: somente a fé. Gente, por que é que Martinho Lutero falou somente a fé? Por quê? Porque naqueles tempos, naquele período, não era só a fé não. Naquele período outras coisas eram trazidas para que as pessoas pudessem crer. Martinho Lutero até disse na tese 27, ele falou o seguinte: tão logo o tilintar da moeda é lançada na caixa, uma alma sai voando do purgatório para o céu. O negócio era, eles vendiam terreno no céu. Alguém acha que a crise está feia no mundo evangélico hoje no Brasil? Os caras vendiam terreno no céu, você tinha que pagar. Naquele período a coisa estava tão séria que eles vendiam bolinhas da terra com qual Adão foi feito, vendia cera dos ouvidos de Adão, leite da Virgem Maria, estrume de burro do estábulo de Belém, fio de cabelo e barba de Jesus. Era uma bagunça total. E hoje mudou um pouco. Hoje vende toalha ungida, hoje vende óleo ungido, hoje tem fronha ungida para você dormir bem, hoje tem tanta coisa, mas pastor, por que a gente não entra nessa? Porque nós cremos que somente a fé em Jesus nos leva para o céu. Eu não preciso de rosa ungida, eu não preciso trazer nada para vender ungido nesse púlpito, porque você tem o Espírito Santo, você tem a fé no coração, e você crê em Jesus. Isso é suficiente para você chegar na presença de Deus. Somente a fé, somente a fé. Mas em terceiro lugar, nós temos um terceiro pilar, que é somente Cristo. Você pode repetir bem forte: somente Cristo no 3? 1, 2, 3. Esse entendimento de que somente Cristo naquela época é porque realmente havia muito misticismo. Muito misticismo. Tem um livro, pessoal, chamado assim: Jesus vai ao McDonald's. E nesse livro, Jesus vai ao McDonald's, o autor diz que nós vivemos a McDonaldização dentro das igrejas. As igrejas estão vivendo de fast food. As igrejas estão vivendo de comida rápida. As igrejas estão vivendo de mensagens para inflar o ego. As igrejas, muitas delas, não têm mais a mensagem da cruz, não tem mais a mensagem de salvação, não tem mais a mensagem do perdão, não tem mais a mensagem de cruz de Cristo. Por quê? Porque se você pregar uma mensagem de salvação, não chama a atenção de ninguém, não empolga ninguém, ninguém consegue levantar a mão diante da mensagem. A mensagem era: olha, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados. As pessoas vibravam com essa mensagem. Hoje, se você vai a um púlpito e diz: hoje eu vou pregar sobre a cruz, muitas pessoas dizem: eu vim aqui para ouvir outra coisa. Mas a cruz é a mensagem central do Evangelho. Somente Cristo, gente, somente Cristo. Nós não estamos aqui no McDonald's comendo comida rápida, nós estamos aqui na igreja se alimentando da sólida palavra de Deus, para sair daqui cheio do Espírito Santo do Senhor. Tem um hino da harpa que diz assim: ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus. Esses dias eu estava em uma viagem, e na minha leitura diária da Bíblia, eu cheguei em Colossenses capítulo 4, eu confesso para vocês que o Espírito Santo falou tão forte comigo nesse texto, em Colossenses 4 e 3, que eu me lancei no chão, em adoração e em louvor ao Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 3, Colossenses 2 e 3,
ou eu vou ler o 2 e depois o 3, diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, tracinho, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você descobrir essa verdade nessa noite, em Cristo, Jesus é a chave que abre o tesouro de toda a sabedoria e de todo o conhecimento para você, jovem. Aonde você não pode chegar com Jesus? O que você não pode fazer com Jesus? Se homens e mulheres inventaram coisas e se tornaram multimilionários, se homens e mulheres criaram coisas e se tornaram uma influência para uma geração, o que eu e você, que temos Jesus, não encontraremos escondido nele toda a sabedoria e todo o conhecimento? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Se você puder dizer o nome dele, feche os olhos, levante a mão para o céu e diga bem forte, Jesus. Diga mais forte, Jesus. Diga um pouquinho mais forte, Jesus. Oh, somente Cristo. Levante a mão e adore o Cristo. Ele te salvou, Ele te regenerou, Ele te trouxe aqui. Somente Cristo. Em João 6,35 ele disse, eu sou o pão da vida. Em João 8,12 ele disse, eu sou a luz do mundo. Em João 10,7 ele diz, eu sou a porta. Em João 10:11 ele diz, eu sou o bom pastor. Em João 11:25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14:6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira. O eu sou está aqui, o eu sou está aí, o eu sou está nesse púlpito. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele se fez pobre, sendo rico. Ele se fez nada, sendo tudo. Ele se fez servo, sendo Senhor. Ele se fez fraco, sendo forte. Ele sentiu fome, sendo Ele o pão da vida. Ele sentiu sede, sendo Ele a água que jorra para a vida eterna. Ele nasceu no ventre de Maria. Ele cresceu sob a submissão dos seus pais. Ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Ele exerceu o seu ministério. Ele curou os enfermos. Ele curou os paralíticos. Ele curou os cegos, Ele curou os surdos, Ele curou os mudos, Ele trouxe esperança, Ele trouxe paz. O nome dele é Emanuel, o nome dele é justificador, o nome dele é santificador, o nome dele é Alfa, o nome dele é Ômega. Esse Cristo veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, mas Ele foi para a cruz, não porque Ele não era bom, não porque Ele não tinha força, Ele foi por amor, e Ele disse, ninguém toma a minha vida, sou eu que dou, e sou eu que tomo, esse poder eu recebi do meu Pai. Na cruz Ele abriu os braços e disse, está consumado, tetelestai, a conta está paga, você não deve mais nada para o inferno, você não deve mais nada para o diabo, Jesus pagou, Jesus pagou, Jesus pagou, Jesus pagou, Jesus pagou. Quem serve deuses, Confúcio. Eu em 2012, na viagem para Israel, visitamos o túmulo de Davi, foi uma honra, estava escrito lá, aqui o túmulo de Davi. Visitamos o túmulo de Pedro, que honra que eu tive de visitar o túmulo de Pedro. Visitamos o túmulo de outros homens e mulheres da Bíblia, mas no último dia foi Santa Ceia. E a Santa Ceia do último dia da viagem foi ao lado do local que Jesus foi sepultado. E nós estávamos tomando a ceia, o saudoso pastor Padilha servia a ceia para cada um de nós. O saudoso irmão Oswaldo Martins aqui, que era mecânico, pai do irmão Carlinhos, da Lília,
ele fez um voto com Deus na viagem e disse: Jesus, eu congrego aqui na sede e eu sou crente há 50 anos, eu nunca falei em línguas. Se essa viagem é de Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo lá no topo de Sinai. Ninguém sabia de nada. Quando a gente subiu os 400 degraus à meia-noite, chegamos 3 horas da manhã no Sinai, a gente deu as mãos e começou a orar. Daqui a pouco a unção de Deus desceu, e o irmão Osvaldo começou a falar em línguas e glorificar ao Senhor. Antes de ir para o céu, Jesus realizou o sonho dele e batizou ele com o Espírito Santo no Monte Sinai. Chegou a hora de conhecer o túmulo de Jesus, e formamos fila. A fila para conhecer o sepulcro de Davi foi grande. A fila para conhecer o sepulcro de outros apóstolos foi grande. A fila para conhecer o sepulcro de Jesus foi maior ainda. E lá estou eu na fila, e eu estou indo. Conforme eu estou chegando, eu estou percebendo que não tem nenhum corpo lá. Quando eu entro lá, é um local bonito, é um local que José de Arimateia comprou para a família inteira. Ele era rico, mas era um lugar novo em que ele colocou o corpo do meu Senhor. Quando eu cheguei lá, estava na porta escrito em inglês: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. E eu saí de lá dizendo: glória a Deus, o meu Cristo não está morto, o meu Cristo não está sepultado, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado por Ele. Se eu fosse você, já estava com a mão levantada, dizendo alguma coisa para o rei. Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é Jesus, Ele é o Senhor da Almada Prespe. Diga alguma coisa para Ele. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Mas, em penúltimo lugar, nós temos mais um, como é que eu posso dizer, um slogan, ou mais um pilar, ou mais um alicerce. E esse alicerce, eu falei ontem com essa turma bonita lá de Alfredo Marcondes. Quem está de Alfredo Marcondes faz barulho aí, dá um glória a Deus. Ontem vocês estavam mais animados. Ontem, pelo amor de Deus. Pessoal de Alfredo Marcondes, faz alguma coisa, faz um barulho aí. Melhorou um pouco. Ontem nós falamos sobre isso. Somente a graça. Somente a graça. Pastor, por que é que eu estou aqui essa noite? Pela graça de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, por que eu estou segurando esse microfone e pregando para vocês? Por conta da graça. Por que você toca instrumento na orquestra? Não é porque você é bom, é pela graça. Você é maestro pela graça. Você é líder pela graça. Você é jovem, está na igreja pela graça de Deus. Não era para você estar aqui, não era para você estar sentado aqui, mas a graça te alcançou. A graça foi até você. O que é graça, pastor? É a ação de Deus ao meu favor, por meio de Jesus Cristo. Graça, 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 graça de Deus. Eu sou salvo pela graça, sou batizado pela graça, eu sou crente pela graça. É a graça de Deus que me alcançou, é a graça de Deus que me trouxe a presença dEle esta noite. Quantos podem louvar ao Senhor por sua graça bendita em nossa vida essa noite? Mas eu preciso terminar. E eu quero terminar com esse último ponto, que é: somente a Deus seja a glória. Esse foi o quinto lema da Reforma Protestante. Sola Escritura, somente a Escritura. Era uma frase em latim: sola fide, somente a fé. Solo Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Quem pode repetir essa frase comigo assim? Mas para repetir isso aqui, eu acho que tem que ser de mão levantada, né? Porque se a glória é para Deus, levanta a mão assim e diz assim, ó: somente a Deus a glória. A glória não é para papa, a glória não é para bispo, a glória não é para padre, a glória não é para pastor, a glória não é para pregador, a glória não é para cantor, a glória não é para músico. Não, 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 não. Para com esse negócio. Não tem estrelismo aqui não. Aqui a gente se iguala, a gente é servo, a gente é filho, a gente é crente, e a glória é só para Ele, 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 só para Ele seja toda glória. Somente a Deus a glória.
na sociedade do espetáculo que estamos vivendo, em que as pessoas tomam a glória para si, na sociedade do espetáculo, em que o palco brilha diante de alguém que está lá, na geração selfie, o Senhor nos chama na Almadepresp, no final do mês de outubro, para declarar, nos 504 anos da reforma, somente Deus merece toda a honra, somente Deus merece toda a glória. Porque não deu glória a Deus, Nabucodonosor teve que comer capim. Por não dar glória a Deus, Herodes foi comido de bicho. Mas você não foi chamado nem para comer capim, nem para ser comido de bicho. Você foi chamado para ser cheio do Espírito, dando glórias ao Rei da Glória. Como disse o Magno aqui há pouco, diga uma palavra de amor para ele, uma palavra, pastor, mas não quero falar, eu quero só pensar. Então só pensa, mas pensa em alguma palavra de amor para ele. Isaías 42:8, eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória eu não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu quero que a Almadepresp se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus.